Olá pessoal, conforme combinado então, a gente tinha combinado que eu ia gravar esse vídeo aqui com um tutorial de Model Sim para vocês. Na verdade esse vídeo ele vai ser interessante, até mesmo porque alguns de vocês estão tendo problemas, né, com o Quartus. Quartus de alguns aí está dando problema na compilação, alguns estão tendo problemas na instalação, outros estão tendo problemas para sequer abrir, né, o arquivo do Quartus, ali, o executável. Então uma alternativa que a gente pode fazer é compilar diretamente no Model Sim, porque o Model Sim, além de simular, ele faz a compilação. Claro, nós não temos alguns recursos que o Quartus nos daria, que seriam informações, né, sobre o RTL Viewer e informações ali de simplificações, né, que o próprio Quartus faz, né, na lógica do projeto. Mas a gente pelo menos consegue compilar para saber se está funcionando direitinho e ao mesmo tempo simular para ver se as nossas saídas estão corretas, de acordo com a variação das entradas. Dessa forma, então, e tomando como base o exemplo que a gente viu na aula passada, que a gente fez juntos, eu vou fazer esse tutorial, que é exatamente o que a gente fez juntos na aula passada, para vocês terem esse recurso, né, para vocês poderem acessar aí na casa de vocês. E aí a primeira coisa que eu já adianto, então o que vocês vão fazer? Eu aqui tenho um caminho, né, computador, sistema operacional, Intel FPGA, uma pasta testes Model Sim, e aqui eu tenho várias pastas nas quais eu vou criar meus projetos no Model Sim. Nesse caso aqui eu criei um tutorial Model Sim para aquele nosso arquivo, nosso projeto módulo topo, e colei os .vhd dentro dessa pasta. Então quando vocês forem criar o projeto, os arquivos que a gente vai anexar ao projeto, eles já estão aqui. Lembrando que vocês podem fazer o test bench, que é o arquivo topo, né, quando a gente envolve o Model Sim, que ele na verdade vai fornecer os estímulos, né, para o nosso projeto, ou seja, vai fornecer valores de entrada e vai observar os valores da saída. E o nosso módulo topo é como se fosse uma caixinha preta, né? Então, o que vai acontecer? Vocês podem escrever o módulo topo em VHDL separadamente, e aí vocês vão ter 4 arquivos quando vocês iniciarem um projeto novo. E aí vocês vão adicionar 4 arquivos existentes, ou vocês podem digitar o arquivo do módulo, o texto o código do módulo topo test bench separadamente e depois anexar esses outros arquivos exatamente como a gente fez na aula passada. Então, nesse caso, ó, temos os 3 arquivos aqui já nessa pasta. E aqui já está aberto o Model Sim. Então, aquela pergunta que ele sempre faz aqui, se a gente não quiser mais mostrar esse diálogo, a gente pode simplesmente clicar nessa caixa. Só vou simplesmente fechar. Então, aqui, como é que a gente começa, então? No caso, meu Model Sim já tinha alguns arquivos abertos. Eu vou simplesmente criar um novo projeto. Então, File, New, Project. Então ele vai perguntar se eu quero fechar o projeto atual. Sim. E eu vou criar um projeto novo. Então eu vou selecionar a pasta na qual eu quero que este projeto seja salvo. Então eu vou salvar naquela pasta nova, né, que eu criei do tutorial, módulo topo. E vou selecionar essa pasta. Aqui eu vou dar o mesmo nome que eu já tinha dado anteriormente. Módulo topo test bench, módulo topo TB. E vou iniciar o projeto. Num primeiro momento, nosso projeto não tem nenhum arquivo, né? Então nós vamos ou adicionar arquivos existentes ou criar um arquivo novo. Como eu ainda não criei o nosso módulo topo, test bench, eu vou criar um arquivo novo. E eu vou chamar ele de módulo topo tb. TB é só para diferenciar, tá? Vocês poderiam dar qualquer nome que vocês quisessem. Eu chamo de TB para saber que esse aqui é o arquivo do test bench, que é o nosso top level, né? Ele fica no mais alto nível, porque é justamente ele que vai fornecer os estímulos na entrada e vai observar as saídas, né? Então tá aqui o nosso módulo topo TB. Por enquanto ele está vazio, né? Ele só foi criado. Já vou aproveitar e vou adicionar, né, os arquivos que existem.
Quem são eles? São os arquivos que eu colei lá naquela pasta, né? São o módulo topo, o módulo 1 e o módulo 2 e tantos quantos vocês tiverem no projeto de vocês. E vou abri-los. Ok. Então estão todos os arquivos aqui. Só que o módulo topo test bench está vazio ainda, né? Então só criei um arquivo em branco. Se vocês já tivessem criado esse arquivo separadamente, né? Utilizando algum editor aí, ou o próprio Quartus, ou o próprio Model Sim, em um momento anterior, e aí vocês estão criando o projeto agora, vocês poderiam adicionar o test bench diretamente aqui, não teria problema nenhum. Então aqui eu já não preciso mais de nenhum arquivo, vou fechar. Se vocês observarem, ele tem uma ordem que mais ou menos foi dada automaticamente e vocês poderiam alterar. Então ele considerou o módulo test bench aqui como o mais alto nível, né? E aí a caixinha preta é o módulo topo, que tem outras duas caixinhas pretas dentro, né? Que são o módulo 1 e o módulo 2. Então ele sabe mais ou menos que essa é a sequência, vocês poderiam alterar essa ordem se quisessem. No nosso caso não precisa, porque já, o test bench já está no mais alto nível. Como esses arquivos estão completos, mas esse aqui ele está vazio, eu vou clicar com o botão direito, vou editar. E aí vai abrir um arquivo em branco. No meu caso aqui, eu vou simplesmente colar, porque eu já deixei previamente copiado o código do arquivo que a gente fez em aula. Então, a gente não precisa refazer as coisas, né? Na verdade, esse arquivo de teste bench, ele é padrão. Então, se vocês, para os circuitos de vocês podem simplesmente adaptar esse arquivo, que eu vou disponibilizar lá no Moodle, conforme a gente conversou. E aí vocês podem pegar esses arquivos, esse arquivo de test bench, e simplesmente adaptar para o projeto de vocês, no caso, né? Alterar o nome das entradas, a quantidade de entradas, a quantidade de saídas. Num primeiro momento, como nós temos um circuito apenas combinacional, a única coisa que nos interessa é enxergar todas as possibilidades de variação da nossa entrada. Por isso, então, né, que a gente... Desculpem aqui, eu tinha tentado ampliar aqui a tela. Ele está um pouco lento porque o arquivo que eu uso para gravação deste vídeo ele fica um pouco pesado. Então vejam conforme a aula passada, nossas entradas, temos duas saídas. Criamos um DUT, né? Nome qualquer, né? Chamei de DUT, Design Under Test, mas poderia ser qualquer nome, né? Que é um componente do módulo topo. Conectei aqui os sinais, né? De entrada e de saída. Criei processos, né? Para cada entrada. E aí variando com o clock de acordo com a variação que eu quero. Então, aquele mesmo esquema que a gente fez para as ondas no Vector Waveform lá do Quartus, aqui a gente está criando um clock, mas criando um clock manualmente, com código, né? Então aqui esse aqui vai ter um período de 10 nanosegundos, esse aqui vai ter um período de 20, um período de 40, um período de 80, 160, 320 e 640. Como vocês podem observar, eu vou sempre dobrando o período, né? Cobrindo todas as possibilidades, né, de combinações entre as nossas entradas, né? Que é proporcional a 2 na n. Se vocês tiverem duas entradas, são 4 possibilidades. Se tiverem 3 entradas, vão ser 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai, né? Então vocês têm que prever todas essas possibilidades, que é como se vocês estivessem fazendo uma tabela verdade manualmente. Então, se vocês, por exemplo, só tivessem 3 entradas, vocês poderiam ter A, B e C. Simplesmente vocês pegariam esse arquivo, apagariam da D em diante e observariam a saída. Então, aqui vocês podem reaproveitar esse código do test bench, tá bem? Eu vou salvar este arquivo. Uma vez salvo, eu vou compilar os nossos arquivos. É justamente esse passo que está dando um pouco de problema. Alguns de vocês não estão conseguindo fazer a compilação no Quartus. A gente pode compilar aqui no próprio Model Sim. Compilar todos. Vocês vão ver que é muito mais rápido aqui no Model Sim. Todos com um Vzinho verde significa que eu não tenho problemas de sintaxe. Não quer dizer que eu esteja com os circuitos corretos. A gente só vai conseguir confirmar isso analisando a simulação. Mas a gente já sabe que pelo menos eu não tenho problemas por exemplo, de sintaxe. Querem ver um exemplo? Ó? Eu vou
provocar um erro aqui, ó. Eu vou apagar este ponto e vírgula, por exemplo, do meu test bench. E vou compilar novamente nossos arquivos, compilar todos. Vocês vão ver que vai apresentar um erro. Ó, então o Model Sim ele é capaz de identificar o erro. Se vocês observarem, ó, ele nos diz, ó, no arquivo módulo topo TB existe um erro. Se a gente clicar aqui em cima 2 vezes, ele vai nos dizer mais ou menos aonde o erro está acontecendo. Assim como o Quartus faz, né? Então, ó, perto de entidade. Ele está esperando um colchete, um ponto, uma barra, enfim. Ele está esperando alguma coisa que não está aparecendo ali. Nós sabemos, justamente porque eu apaguei aqui, né? Que está faltando um ponto e vírgula. Então, mais ou menos, vocês têm uma pista. Se vocês tiverem um erro dessa natureza, vocês vão conseguir encontrar utilizando o Model Sim. Vou compilar novamente. Compilar todos. Eu não salvei, né? Então, na verdade, por isso que deu problema. Agora está salvo. Agora todos ok. Pronto. Demorou um pouquinho, mas estão todos com Vzinho. Então, nós podemos fazer a nossa simulação. Então, no caso, quem está enfrentando... Isso aqui já serve tanto para os nossos próximos trabalhos, que eu vou pedir que vocês utilizem o Model Sim, e serve para quem está tendo problema com quartos. Então, para vocês conseguirem entregar o trabalho, executarem, verem se está compilando e tudo, vocês podem fazer aqui pelo Model Sim. Então, vocês só não vão conseguir ter o RTL Viewer, mas não tem problema. Vocês conseguem fazer essa simulação, ver que está compilando, e aí vocês vão ter que simular por aqui. Como? Vocês vão criar o test bench, vocês vão aqui compilar tudo. Uma vez que esteja tudo compilado, vocês vão simular. Start Simulation. Ele vai abrir essa janela, né? Então, para perguntar para nós o que a gente quer que simule. A gente vai aqui na pasta Work, que é a pasta automaticamente que ele cria dentro da pasta do projeto e a qual ele associa, né, nossos arquivos. E eu vou selecionar aqui então o meu arquivo de test bench, módulo topo TB, é este cara que eu quero simular e vou dar OK. Ele vai abrir uma nova aba, uma nova janela. Eu vou fechar aqui, esse aqui é o editor, né, de texto do Model Sim, para a gente enxergar a janela, né, com os sinais que a gente vai simular. Ele está um pouquinho lento, ele está demorando para carregar. Pronto, carregou aquela tela padrão. O que a gente vai fazer? Se vocês observarem, ele automaticamente já identificou, né, quais são os sinais que nós temos e quais são de entrada e de saída. A gente quer analisar todos, então a gente vai selecionar um por um. A gente clica na tecla Ctrl, deixa o dedo na tecla Ctrl e vamos selecionando várias variáveis, né? Tanto entradas quanto saídas. Selecionei todos, vocês vão clicar com o botão direito e vão clicar em Add Wave. Ao fazer isso, vocês jogaram, né, as entradas nesta região, né, que vai fazer a análise das formas de onda. Então aqui a gente pode definir o tamanho da simulação que a gente quer. Então eu posso alterar aqui, por exemplo, para nanosegundos, e como a gente tem um período de 640, a gente pode colocar aqui uns 1300 nanosegundos para simulação. Se eu clicar aqui em Run, eu vou simular por este período. Continue Run, ele vai começar a simular e não vai parar, até que vocês mandem parar. A gente só precisa analisar, na verdade, até aqueles... considerando o período do pior caso ali, né, que é aquele último sinal que tem um período de 640 nanosegundos. Então a gente precisa que ele tenha um período, a gente precisa analisar por um tempo de 1280 nanosegundos. Em 1280 nanosegundos nós já temos todas as combinações possíveis entre as entradas e aí nós já conseguimos enxergar todas as possibilidades nas saídas. Então eu vou simplesmente fazer um run. Então ele fez uma simulação por
1.300 nanosegundos. Vejam que o zoom está na casa decimal aqui para nanosegundo, então a gente a princípio não está enxergando nada. E aí então o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir um pouco esse zoom. E aí a gente vai diminuindo para poder enxergar o nosso sinal completo. Eu só trouxe o marcador para cá. Aqui ficou demais. Aqui a gente já consegue navegar, né, para ter uma noção do sinal completo. Então vejam que aquela simulação que a gente consegue fazer com as formas de onda, né, no Quartus, a gente consegue fazer diretamente aqui no Model Sim. Então, ó, o A com um período de 10 nanosegundos, o B com um período de 20, o C com 40 e assim por diante. Então a gente consegue ter todas as combinações, que seria exatamente isso que vocês teriam numa tabela verdade, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, o que a gente tem na saída? 1, 0, 0, na verdade é o contrário, né? O mais significativo é o Z, então 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 e por aí vai, né? Então aqui a gente vai cobrindo todas as possibilidades e aí a gente analisa o comportamento na saída. Bem, pessoal? E se vocês quiserem ter uma janela mais com todas as variações, vocês podem diminuir o zoom ou aumentar o zoom. Vocês também podem clicar na tecla Ctrl e fazer isso manualmente, para ter um ajuste mais preciso. Ó, se vocês quisessem pegar toda essa janela, ó, aqui a gente já consegue pegar a janela completa. Ó. Esse aqui é o nosso pior caso, né? Ó, 640 nanosegundos em 0, 640 nanosegundos em 1. Então até aqui, ó, onde está o cursor, aqui a gente cobriu todas as possibilidades entre as entradas e conseguiu observar como é que se comportam as duas saídas. Então no trabalho de vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. Basta adaptar esse arquivo do teste bench que eu tenho. Então a maior parte de vocês tem arquivo, os exercícios de vocês têm, alguns têm uma ou duas saídas, e a maior parte tem 3 ou 4 entradas. Então aqui nesse aqui nós temos 7 entradas, então basta que vocês apaguem algumas delas e vocês conseguem utilizar aquele arquivo para fazer toda a compilação e simulação pelo Model Sim, quem não está conseguindo utilizar o Quartus, tá bem? E para os nossos próximos trabalhos, também já serve, né, de orientação esse tutorial para vocês utilizarem o Model Sim, tá bem? Um abraço a todos e até a aula.